Boa noite, queridos irmãos e irmãs. O Senhor realmente, de fato, nos ama. Não só demonstra o seu amor por nós, enquanto a comunhão que nós temos uns com os outros aqui dentro da igreja, mas Ele também demonstra o seu amor quando Ele nos confronta com a sua palavra. O confronto de Deus, ele é um confronto amoroso, não é um confronto como é o do diabo, por exemplo, que aponta o dedo para os nossos narizes e afronta o nosso pecado, nos colocando simplesmente culpa e punição. Mas o amor de Deus, ele nos traz um confronto pela sua palavra, e esse confronto, ao ser ministrado pelo Espírito Santo, produz vida, transformação e remissão dos nossos pecados. Por isso eu quero te convidar para, mais uma vez, nós continuarmos as ministrações que estão sendo feitas nas 7 cartas do Apocalipse, que foram destinadas a 7 igrejas, 7 centros de fé na Ásia, próximo ali à Turquia. E então eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 2. E essa vez vai ser um dos menores textos que eu já preguei, tirando João 3,16. 4 versículos apenas, 10 minutos para cada um. Não sei. Vejamos, né? Apocalipse capítulo 2, versos de 8 a 11 apenas. Quem que vai aí? Tu? Então, Rev Lucas, por gentileza, nos conduza na leitura. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Amém. Vamos orar? Senhor, diante de nós está a Tua palavra. Contudo, nós carecemos que o Senhor ilumine o nosso coração para que nós possamos entendê-la. Mas que não seja simplesmente, ó Deus, um entendimento meramente intelectual, mas que seja algo que produza, de fato, transformação nas nossas vidas. Que a Tua palavra confronte o nosso coração, confronte aquilo que precisa ser transformado em nós de acordo com a Tua vontade. Que o Senhor fale conosco nessa vida, transforme as nossas vidas, que o Senhor realmente possa nos moldar à imagem e semelhança do Teu Santo Filho. Muito obrigado, a Deus, pela Sua palavra. Fala conosco, usa a minha vida para ser instrumento de comunicação, apesar de mim. Assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, mais uma vez, estamos voltando então ao passado nessas 7 cartas, essa é a segunda. Nós sabemos que essas cartas foram escritas por João, o apóstolo João, numa ilha que ficava a alguns quilômetros da Turquia, e essa ilha se chamava Patmos. Era uma ilha bonita, acredite você ou não, mas é uma ilha muito bonita. Pastor, como é que você sabe que é uma ilha bonita? Porque na época do seminário, eu vi uma foto da ilha, tá? Hoje em dia eu não posso mais, mas naquela época sim. Então é sim uma ilha muito bonita. No entanto, ela era feita como prisão. Era uma ilha prisão, afinal de contas, você não podia sair de lá, né? Ficava cercado de água por todos os lados. Provavelmente devia ter alguns tubarõezinhos por perto, não sei. Então você não podia sair e ficava lá naquela ilha. Mas é uma prisão interessante, né? Bonito e tal, não sei. Há controvérsias. Agora, João estava lá, teve uma visão, e durante essa visão lhe foi revelado então o que nós conhecemos pelo livro de Apocalipse. Isso aconteceu em algum período no finzinho do 1º século da igreja, ali por 81 a 95, mais ou menos, é o que se diz, não se tem precisamente o ano, mas é alguma data dessas daí. E nessa época, você sabe, existia uma grande perseguição aos cristãos por parte do Império Romano. Quem estava no poder nessa época, inclusive nessa mesma época, 15 anos de reinado, é o senhor Tito Flávio Domiciano, homem um tanto quanto severo quanto às suas formas criativas de punir
aqueles que declaravam a fé no Senhor Jesus. Domiciano perseguiu os cristãos com muita veemência, com muita força. E João, então, através do poder de Deus, escreve essas cartas para confrontar alguns pecados que as igrejas da Ásia, as igrejas daquela época, e nós mesmos cometemos, bem como para confortar, consolar e também incentivar aquilo que estava sendo feito de bom nas igrejas. Nós vimos na última vez sobre a igreja de Éfeso, e nós vimos que a carta fala sobre o primeiro amor, e o primeiro amor é um amor por missões, e não uma fé vigorosa, uma fé poderosa, mas sim a vontade e o desejo firme, eterno e verdadeiro de ministrar e proclamar a palavra de Deus. E agora nós estamos então em Esmirna, uma cidade um pouco diferente, um pouco menor do que a igreja em Éfeso, do que a cidade de Éfeso, mas ela tinha os seus problemas. Nós começamos então essa carta, e nós já sabemos que existe uma estrutura nessas cartas, que ela é basicamente seguida em todas as cartas, e essa estrutura ela geralmente começa com uma apresentação do Senhor Jesus, que tem como objetivo falar algo àquela igreja de quem o Senhor é. E essa é uma mensagem geralmente consoladora, ou então uma mensagem de incentivo. Nesse caso é de consolo, né? Depois, o Senhor Jesus vai demonstrar algo de bom que a igreja está fazendo, e se houver espaço, se houver a necessidade, a igreja vai ser então confrontada de acordo com algum pecado, alguma falha que ela tem cometido, e depois então ela recebe uma exortação de como evitar que a punição pelaquela falha seja estabelecida. E então a carta termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que significa que, quando nós ouvimos isso, essa carta, embora tenha algo específico para a igreja de Esmirna, ela tem específico também para nós. E vamos ver se nós, então, nos encaixamos em algo do que essa carta diz, se nos encaixamos positivamente, amém, que continuamos assim, melhorando cada vez mais, mas se algo houver de confronto ao seu coração, entenda que não sou eu que estou te confrontando, mas sim a palavra, e é algo que você precisa resolver com Deus. No caso, nós precisamos resolver, porque a carta não é destinada a mim, nem ao pastor Lucas, nem a um dos meus irmãos que está aqui, ou nos assistindo pela internet, mas ela é dedicada à igreja, ou seja, a todos nós, ao corpo de Cristo. Primeira coisa que nós vemos nesse texto é no versículo 1, o Senhor Jesus vai dizer então para essa igreja que Ele é o começo e o fim, aquele que viveu, morreu e ressuscitou. Aquele que esteve dentre os mortos, mas uma vez que esteve lá, tem o poder e a autoridade para ressuscitar. Por que o Senhor Jesus estava mandando esta frase, esta formulação de consolo para a igreja de Esmirna? Porque na igreja de Esmirna, muito provavelmente, ou melhor, na cidade de Esmirna, existia uma adoração a um deus grego, chamado Dionísio. E esse era o deus do vinho da Grécia Antiga, era o deus da alegria e o deus que dissipava toda a tristeza. Afinal de contas, o deus do vinho vai fazer o quê? Vai deixar triste? Não tem como, né? Mas este era o deus que era adorado pelos gregos que ali moravam, né? E por outros mais gregos também. Então, por que o Senhor Jesus diz isso? Porque existia um mito a respeito de Dionísio. Contava-se que naquela época, por causa da adoração a Dionísio, aconteceu que se levantou então uma forma de boato, uma lenda ou algo a respeito dele, um mito a respeito desse deus Dionísio, que esse deus foi morto, mas aconteceu que ele ressuscitou. Isso mito grego, não cabe nós entrarmos aqui, mas é o que é o pano de fundo para nós, né? E por causa desse mito grego, era dito que, quando você provavelmente pregava o evangelho naquela época, olha, Jesus ressuscitou dentre os mortos. Mas sim, Dionísio também. Então o Senhor Jesus diz como consolo para aquela igreja: eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que esteve dentre os mortos e ressuscitei. A mensagem de consolo para a igreja de Esmirna. Então o Senhor prossegue dizendo algumas coisas muito importantes aqui. Primeira delas, eu conheço.
Então nós sabemos que o Senhor conhece tudo o que aquela igreja estava passando, e contrapartida para nós, o Senhor conhece a igreja do Tarumá. Eu conheço a igreja de Éfeso, conheço a igreja de Esmirna, mas eu também conheço a igreja do Tarumá. Mas em contexto, estamos falando da igreja de Esmirna, então vamos ver o que o Senhor Jesus disse para essa igreja, e se foi algo de confronto, de consolo ou de incentivo. Você vai ver no versículo 9, ia falar 2, no versículo 9, vai ter algo muito interessante ali. Ele fala: conheço a tua tribulação. A palavrinha grega aí para tribulação também é uma tribulação de se pronunciar, porque ela começa com TH, é tlipsis. Veja só você, se você conseguir pronunciar rápido aí 3 vezes, seja bem-aventurado, né? Essa palavra diz sofrimento, ou períodos grandes de sofrimento. É isso que essa palavra significa. Então, o que nós sabemos é que essa igreja passava por uma grande tribulação. E aí nós vamos ver essa tribulação, são 3 formas de tribulação. Na verdade, a gente podia citar mais, mas essas 3 são importantes para nós. Primeiro, ainda no versículo 9, vejo que você é pobre, não é? O Senhor vê a pobreza daquele povo, mas você é rica. Segunda tribulação que eles estavam passando seria na mão dos judeus, uma perseguição por causa de judeus que se diziam judeus, mas o Senhor mesmo diz que não o eram. E terceira, está no versículo 10, que nós vamos ver daqui a pouco, mas é uma prisão por tempo determinado. Né? O diabo lançaria alguns daquela igreja em prisão. São essas 3 tribulações, mas nós podemos elencar mais uma. A cidade de Esmirna foi uma das primeiras cidades a declarar culto a deusa Roma, ao Império Romano como divindade, como uma deidade. E também, posteriormente, ela estabelece nessa cidade o culto ao imperador, aos imperadores, no caso. Então ela vai cultuar as 2 coisas, tanto a cidade de Roma, o Império Romano, como um deus, uma divindade, e depois, posteriormente, então vai adorar o imperador, ou os imperadores. Isso provoca algumas coisas muito complicadas para nós que somos cristãos. Você sabe muito bem, nós só temos um Deus. Vimos já no começo, né, que é preciso que nós sirvamos, adoremos apenas um Deus, o nosso soberano Deus. E ao fazermos isso, naquela época a igreja era monoteísta, a igreja cristã sempre foi monoteísta, e naquela época existiam vários deuses. Porém, naquela época, se você fosse contra a deusa Roma, ou Deus imperador, você seria brutalmente castigado. E aquela igreja passava por esse tipo de castigo, no caso de 2 formas. Primeiro pelos romanos que ali viviam, e depois, e juntamente com os judeus que se diziam judeus, mas de fato não eram judeus. Né? Como que isso se dava? Algumas formas que os comentaristas nos dizem. Primeiro, ele diz para nós, os comentaristas dizem para nós que a pobreza daquela igreja é uma pobreza literal. E a palavra que nos mostra aqui no grego, ela é uma palavra absolutamente que demonstra a quase miséria. Ou seja, aquela igreja estava passando por uma situação quase miserável, de falta de recursos mesmo, falta de dinheiro. Por que isso acontecia? Aí temos algumas hipóteses. Primeiro, por causa dos tumultos. O que é tumulto? Naquela época, como existiam alguns judeus ali, esses judeus provocavam os cristãos por causa de uma delação premiada que eles tinham ali. Por exemplo, aqueles judeus vão chegar para os romanos e vão dizer: olha, aqueles romanos, ou melhor, aqueles cristãos, eles não querem se curvar ao imperador. Eles não querem se curvar a deusa Roma. É claro que os judeus também não se curvavam ao imperador e à deusa Roma, nem a um outro deus, só a Yahvé. Mas eles recebiam, então, uma permissão especial para que eles pudessem adorar somente Yahvé e não se curvar a Roma, desde que, então, eles delatassem os cristãos que faziam isso. Para isso, eles faziam alguns tumultos. Nesses tumultos, os comentaristas contam que as lojas dos cristãos, os trabalhos dos cristãos, as propriedades desses cristãos eram então destruídas. Segunda forma de perseguição que levou essa igreja a uma extrema pobreza
essa igreja era prejudicada nos seus trabalhos. Os cristãos eram destituídos dos seus trabalhos. Se vocês não vão adorar Roma, então vocês não vão trabalhar também. Eu não sei se você sabe, sem trabalho não tem pagamento no fim do mês, né? E essa igreja então começou a passar necessidade. E a terceira opção é que, por ser uma cidade que estava sob o jugo romano, todas as propriedades a propriedade da cidade era romana, ou seja, onde você morava, se você não se curvasse a Deus, a Roma e ao Deus imperador, as suas propriedades, as suas fazendas, a sua casa, aquilo que você tinha era então tomado. E isso levou a igreja à pobreza. Mas o Senhor traz uma palavra de conforto para essa igreja. Eu vejo a sua pobreza. Eu sei que vocês estão passando necessidade. Eu sei que vocês estão beirando a miserabilidade. Mas eu vejo isso. E, no entanto, por mais que vocês sejam pobres, diante de mim vocês são ricos espiritualmente. E aqui está a primeira situação que nós devemos meditar. Será que nós, igreja do Tarumã, somos espiritualmente ricos? Essa é a primeira palavra que Deus nos traz. Veja, hoje em dia existe uma pregação, já foi mais forte no passado, mas existia uma pregação onde a felicidade ou até mesmo a salvação era contemplada apenas aqueles que tinham prosperidade financeira, mas ainda é assim em algumas igrejas e talvez muitas. Uma prosperidade financeira, uma prosperidade de saúde, de bem-estar, de prazeres, muitas vezes mundanos, é o que garante e o que demonstra se nós somos salvos para muitas igrejas, para muitos teólogos e muitos pastores. Mas o Senhor Jesus faz um confronto, porque eu vejo que vocês são pobres, mas diante de mim são ricos. E esse é o primeiro confronto para nós. Nós, igreja do Tarumã, somos espiritualmente ricos? Esse é o primeiro confronto que o Senhor nos faz. E cabe ao nosso coração analisar se Deus está de fato falando ou não. Se Deus está confrontando muitas vezes a nossa ganância, a vontade que nós temos de correr atrás dos nossos próprios prazeres, em detrimento de correr atrás das coisas espirituais. Será que nós estamos desejando as coisas do céu, os tesouros do céu, ou então estamos desejando os tesouros dessa terra e dessa vida que a traça corrói e os ladrões roubam? E o tempo passa e eles perecem e ficam para trás, porque nós não somos eternos. Cabe a nós acumular tesouros eternos, tesouros no reino dos céus. Esses nós levaremos conosco. Já viu aquela frase que se fala muitas vezes? A pessoa é muito gananciosa, tem muitas coisas, ou às vezes a pessoa é muito snob, ou alguma coisa do tipo, né? Ou egoísta. Então as pessoas dizem assim: quando morrer não vai levar nada. Isso é mentira, porque as coisas, os tesouros que nós acumulamos no reino dos céus, esses vão conosco, estes nos esperam lá, mas de fato aquilo que nós acumulamos aqui vira pó, igual nós. Será que somos uma igreja espiritualmente rica diante dos olhos do Senhor Jesus? Cabe ao nosso coração analisar. Depois o Senhor então vai demonstrar para nós algo sobre aqueles judeus. Embora nós já temos falado um pouco, vejamos que esses judeus então eles faziam muitas coisas, perseguiam os cristãos ali para que eles pudessem então ter benefícios. Conta-se uma história mais ou menos, para ser bem preciso, no ano de 155 depois de Cristo, na história do martírio de um senhor chamado Policarpo de Esmirna, um mártir da igreja do segundo século. Esse livro nos conta o relato da morte desse homem, como ele foi martirizado. E da mesma forma que esses judeus aqui, que se diziam judeus, perseguiram os cristãos no primeiro século, no finzinho do primeiro século, eles também o refizeram nos meados do segundo século.
Conta-se no relato desse livro, mais especificamente ali pelos capítulos 12 e 13, que no dia em que Policarpo foi martirizado, foi assassinado dentro de um estádio que ali tinha, numa espécie de coliseu, estes judeus, eles então foram ajudar a pegar lenha para que fizesse então a pira que iria incendiar Policarpo. Só tem um problema, eles foram ajudar a pegar lenha no sábado. E como você bem sabe, o sábado é um dia sagrado para os judeus, eles não poderiam fazer isso. Mas se for para o nosso próprio prazer, se for para a nossa própria segurança, se nós então precisarmos quebrar a lei para prejudicar e perseguir aqueles que servem a Cristo, vale tudo. E é isso, meus irmãos, que nós precisamos nos atentar ainda hoje. Embora o Brasil não seja um lugar onde haja perseguição, como em outros países, nós sofremos de perseguição silenciosa. Qual é essa perseguição silenciosa? São as séries que nós assistimos e que muitas vezes trazem conceitos, trazem ideologias e filosofias e pensamentos e frases que vão contra aquilo que a palavra de Deus diz e muitas vezes nós acreditamos. São muitas vezes os livros que nós lemos e que não trazem mensagens segundo a cruz, segundo a palavra, e muitas vezes nós acreditamos. São as ideologias que muitas vezes tomam o nosso coração de assalto e muitas vezes nós as defendemos mais do que defendemos a própria palavra. E tantas outras coisas que permeiam o nosso coração e nos perseguem silenciosamente. Outras perseguições, no entanto, acontecem porque todos nós temos, todos nós talvez não, mas alguns de nós, pelo menos em um momento da nossa vida, teremos um chefe ímpio. Em algum momento das nossas vidas, nós iremos nos deparar com um professor ímpio, que vai pregar em sala de aula contra a palavra de Deus. E se nós levantarmos a nossa voz para questionar isso, nós seremos perseguidos, seremos ridicularizados. Essa perseguição ainda existe e, ao que parece, ela vai se tornar cada vez mais forte. Outra perseguição que nós também passamos é quando nós então confrontamos contra o pecado do mundo. Quando nós confrontamos contra as coisas politicamente corretas, contra a sexualidade deturpada desse mundo. E outras tantas coisas que o cristianismo confronta. E se nós o fizermos com coragem, mesmo com sabedoria, ainda assim, seremos perseguidos. E é o que nos parece, quando nós olhamos para a igreja brasileira, parece que a igreja brasileira é contra o confronto. Ela é uma igreja que escolhe se ausentar do confronto, porque, pelo que diz o censo, somos mais ou menos 40, 50 milhões, talvez até mais. E o nosso país tem um dos maiores índices de corrupção do mundo. Tem um dos índices mais grotescos de pedofilia do mundo. Tem um dos índices mais grotescos de alcoolismo no mundo, de drogadição, de sexualidade deturpada. E tantas outras coisas que poderia citar. Mas aquela igreja era uma igreja corajosa. E nós então somos confrontados a sermos uma igreja que também o é. E será que nós estamos sendo corajosos quanto à perseguição que nos é feita? Ou nós estamos nos rendendo a ela e talvez nos acovardando, não confrontando o pecado, não pregando do Evangelho, não deixando aquilo que nos afasta de Deus e da sua palavra. Cabe a nós pensarmos e refletirmos, e se algo nós estamos falhando, que nós possamos então, com coragem e ousadia, reclamar a responsabilidade de mudar. Então nós vemos que esses judeus, eles não eram judeus, expulsaram inclusive os cristãos das sinagogas daquele lugar, e o próprio Senhor Jesus diz que as sinagogas deles então eram sinagogas de Satanás,
porque o que reinava lá não era o poder de Deus, a sua palavra, nem nada do tipo, mas era o próprio interesse humano. Mas o texto continua, e ele nos demonstra no versículo 10 que haveria um tempo de perseguição específico de 10 dias, onde alguns daqueles cristãos seriam jogados numa prisão. Nós não temos, contudo, fatos históricos que demonstram exatamente como que isso aconteceu. Nem é para nós essa mensagem, né, dos 10 dias de prisão aqui, embora alguns teólogos tentem explicar esses 10 dias com algumas formas bem bizarras, inclusive tentando linkar esses 10 dias com os 10 dias em que Daniel e seus amigos ficaram em jejum sem se alimentar das comidas de ídolos na Babilônia, como nós vemos no capítulo 1 de Daniel. E outras tantas formas de demonstrar alguma aplicabilidade para esses 10 dias na prisão. No entanto, o texto nos mostra que esses 10 dias são literais. Eles realmente aconteceram, um fato histórico, é uma mensagem de consolo para aquela igreja do Senhor Jesus, dizendo: olha, não temam, se porventura o diabo lançar alguns de vós em prisão, e talvez alguns de vós, inclusive, sejam mortos por causa disso, nesse período de 10 dias. Mas o Senhor Jesus, a palavra de Cristo para aquela igreja e para nós também é: não temam. Não temam a perseguição, seja ela dos humanos, dos seres humanos, seja ela do diabo. Não tema. Não temam perseguição, no entanto sejam corajosos. Porque é preciso, queridos, que nós sejamos audaciosos na pregação e no cumprimento do Evangelho de Cristo. Essa, de fato, é a demonstração de que nós somos, então, realmente íntimos de Deus. O quanto nós dedicamos a nossa vida a cumprir o que as Escrituras dizem, o que a palavra nos demonstra, nos ensina. O que nos garante o cristianismo não é vir à igreja, embora isso seja importante, só há algumas bênçãos são específicas para a igreja, e se você não estiver na igreja não recebe. E outras coisas mais. No entanto, quando nós olhamos para tudo que nos garante sermos cristãos, é o cumprimento sem exceções, sem achismos, sem nenhum tipo de vírgula da palavra. Esses cristãos foram perseguidos no primeiro século e martirizados no segundo. Martirizados no primeiro também. No entanto, eles permaneceram uma igreja firme e fiel. E a pergunta é: nós estamos permanecendo firmes e fiéis? Por fim, temos então o versículo 11, que nos diz: bem-aventurado, ou melhor, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, inclusive a nossa. E aí então, ele diz algo extraordinário nesse finzinho. Ele diz que aqueles que perseverarem irão não só receber a coroa da vida, mas também nos diz que de modo nenhum aqueles que permanecerem fiéis, aqueles que continuarem lutando, não importam as consequências, os vencedores de modo nenhum sofrerão o dano da segunda morte. Ainda que o dano da primeira venha, ainda que o dano da primeira morte seja brutal, seja em meio aos sofrimentos mais indizíveis, seja em meio à perseguição, seja em meio à doença, seja em meio ao luto e à perda, às catástrofes. No entanto, ao passarmos, e se passarmos, pelo dano da primeira morte, de modo nenhum nós, ou melhor, aqueles que forem fiéis, e aí a pergunta é: nós estamos sendo? Se sim, de modo nenhum passaremos pelo dano da segunda morte. O que é a segunda morte? O inferno. Nós não entraremos no inferno se fiéis formos à palavra e ao Senhor Jesus. Esse é o conforto e o consolo que o Senhor Jesus diz àqueles que sofrem perseguição.
aqueles que dedicam a sua vida de fato a viver o Evangelho sem restrições, sem vírgulas e sem achismo, vivendo a palavra como ela é. Estes então são vitoriosos. Uma última coisa antes de encerrar. O texto nos fala sobre uma coroa da vida. A coroa é a própria vida. Nós seremos coroados, nós seremos contemplados, presenteados com a própria vida. Não existe uma coroa física que nos garante alguma coisa, mas essa coroa que o texto nos fala é a própria vida eterna que receberemos das mãos do Senhor Jesus. Mas o texto ele coloca a igreja de Esmirna, essa coroa, porque naquela época existiam alguns tipos de coroa. Primeiro, os sacerdotes do deus Dionísio recebiam todo ano, ao final do seu serviço, uma coroa. E talvez o Senhor Jesus então está demonstrando para essa igreja que estas coroas não valem nada, porque elas estragam. Uma segunda hipótese é que sejam as coroas que os maratonistas ganhavam nos jogos ao vencerem alguma prova. Eram contemplados então com uma coroa. É uma segunda hipótese. O que nos parece muito provável, porque a palavra que finaliza o texto é aquele que vencer receberá então a coroa e não sofrerá o dano da segunda morte. Talvez essa seja a hipótese mais plausível. E esse texto então está dizendo para aquela igreja: olha, não se importem com as coroas do deus Dionísio, nem tampouco com as coroas que são dadas aos vencedores dos jogos. Nem tampouco se importem com a coroa de espinhos que um dia esteve na cabeça de Cristo, mas se importem com a coroa da vida que vocês receberão das mãos do próprio Senhor Jesus. Nós receberemos essa coroa se vencermos, se continuarmos, irmãos, firmes e fortes no cumprimento da palavra. Se nossa vida cristã for de fato uma vida de total entrega, se a nossa fidelidade ao Senhor Jesus for uma fidelidade radical, e não simplesmente uma fidelidade de final de semana, ou do nosso achismo do que talvez seja a fé cristã, mas sim uma fidelidade realmente firme, realmente potente e poderosa. Essa é a fidelidade que o Senhor nos pede. A fidelidade que mesmo em meio ao mais vil sofrimento, ao sofrimento mais indizível, à perseguição mais cruel, ainda assim a igreja permanece rica espiritualmente. Não importa o que tirem de nós por perseguição ou por perdas da vida, pelo luto, não importa o que a gente perca ou o que a gente ganhe, o que importa são os tesouros que nós acumulamos no reino de Deus. Isso é o que de fato importa. Isso é com que nós devemos realmente nos preocupar. Não importa o salário do fim do mês nessa vida, se é muito, se é pouco, não importa se nós estamos recebendo aqueles prazeres que nós gostaríamos de ter ou não, se nós estamos conquistando os nossos sonhos ou não, se algo tem sido perdido. O que importa de fato são os tesouros espirituais que nós estamos acumulando. O que importa é a fidelidade que nós temos a Cristo e a sua palavra. Isso é o que de fato importa. E isso ninguém pode tirar de nós. Nem mesmo a morte, perseguição, principados, potestades ou qualquer outra coisa, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Foi para a igreja de Esmirna. E essa igreja ficou consolada, com certeza. E nós? Estamos sendo consolados pela palavra? Estamos sendo, então, confrontados pela palavra em algo que nós precisamos mudar? Estamos, será que ricos fisicamente, mas pobres espiritualmente? Se sim, devemos nos arrepender e mudar, porque ainda é tempo. Enquanto estamos aqui, ainda é tempo.
Será que nós estamos nos rendendo às perseguições silenciosas da vida, aos prazeres do mundo e às coisas que nos cercam, ou estamos então realmente sendo fiéis, radicais ao Evangelho de Cristo? Precisamos nos perguntar isso. E se em algo estamos falhando hoje, nesse momento é o dia de então nos arrependermos e voltarmos aos olhos e o coração ao Senhor Jesus e à sua palavra e confessarmos então os nossos pecados a fim de que nós sejamos curados e perdoados e possamos recomeçar a caminhada. Aqueles que têm ouvido para ouvir, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Quem vencer, de modo algum, receberá o dano da segunda morte. Sejam fiéis de fato, ou melhor, sejamos fiéis de fato, até o fim. Que a nossa fidelidade seja radical, e não uma fidelidade de fim de semana, temporária, ou apenas naquilo que nos interessa, ou naquilo que é fácil, mas em tudo que a nossa fidelidade seja radical. Essa é a palavra de Deus nessa noite, que assim o Senhor Jesus nos abençoe e derrame sobre nós a sua graça, a fim de que nós também possamos vencer. Em nome de Jesus. Amém.